Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Patrícia. Hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho, né, sobre essa nova ferramenta que a gente tem no sistema, que é a importação de lançamentos através de planilha em XLS, tá? Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Estão todos me ouvindo? Vou compartilhar aqui a apresentação com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem ir perguntando ao longo da apresentação, tá? Ou se vocês quiserem mandar no chat, também podem ficar à vontade. É, Anteriormente, nós utilizávamos um conversor de planilha para poder realizar esse procedimento, né? Que era o procedimento de pegar um arquivo em XLS, passar por essa planilha para poder criar um arquivo em TXT para importar no sistema, tá? Hoje, o sistema, ele já consegue importar, né, fazer essa importação do arquivo diretamente pela planilha XLS sem a necessidade da conversão, né, no aplicativo do conversor de planilhas. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo no sistema, aqui no layout, tá? Desculpa, nos slides, tá? Mas aí depois a gente vai fazer também no sistema com calma, mostrando para vocês as opções, tá? No sistema, nós vamos utilizar essa opção, essa nova função, lá em Arquivo, Lançamentos. Vamos utilizar a opçãozinha de importar. E vocês vão ter ali, além da opção do arquivo TXT, vão ter também a opção de planilha em XLS, tá? Então, vai ser essa opçãozinha aqui que está grifada que vocês vão utilizar. Assim que a gente clica nessa opção, o sistema vai abrir essa telinha e vai pedir a inclusão da planilha que a gente quer fazer essa importação, tá? Então, nessa inclusão, vocês vão informar qual vai ser a planilha que vai ser utilizada. O sistema vai apresentar a seguinte tela para vocês, que é a tela onde nós vamos informar o nome do arquivo, ou seja, o nome da nossa planilha, e vamos selecionar o tipo da planilha, né? A planilha do arquivo. O que que é a planilha do arquivo? Nada mais é do que as abas que a gente tem dentro da nossa planilha. Vamos supor que a nossa planilha seja composta ali de vários meses. E dentro dessa planilha, né, cada aba foi destinada a um mês específico. Então, aqui vocês vão informar, né, qual é a aba da planilha que eu vou estar importando. Tem muitas dúvidas quanto ao preenchimento da planilha na utilização dessa importação. Hoje, o sistema ele utiliza três tipos de planilha, que é a planilha simples com caixa barra banco e a planilha completa. Eu vou passar por cada uma dessas planilhas, vou mostrar exemplo para vocês dessas planilhas, né? E aí a gente vai fazendo uma por vez. O layout, ele vai ser incluso aqui nesse sinalzinho de mais verde, tá? É aqui que a gente vai definir quais são os campos da planilha que a gente vai utilizar. Nessa telinha da inclusão do layout, nós vamos clicar no sinal de mais, né? E vamos preencher a planilha. A primeira planilha que a gente vai trabalhar aqui vai ser a planilha simples, tá? Essa planilha, ela vai ser composta por receitas e despesas que vão ser informadas, né, através do histórico do lançamento, do que a gente informar na planilha. Ela vai exigir a data, o valor e multa e juros é opcional, tá? Vamos supor que vocês tenham algum lançamento que tenha multa e juros, pode incluir na planilha. A informação que nós vamos colocar na planilha, que vamos importar no sistema, nada mais é do que um lançamento normal, tá? O sistema vai exigir os campos a partir de um lançamento normal. Então, assim, não tem muito segredo na planilha, mas a gente vai mostrar aqui um exemplo de planilha para vocês. E também, caso vocês queiram, tá? O modelo, eu não quero criar uma planilha do zero, eu quero um modelo ali para eu ter uma orientação, né, através desse modelo. A gente pode enviar para vocês por e-mail, não tem problema, é só entrar em contato com a gente pelo nosso suporte virtual ou pelo telefone, que a gente envia os modelos para vocês por e-mail.
tá? Então, voltando aqui à planilha simples. Ela tem que ter a receita e a despesa. Então, na descrição da planilha, quanto melhor for a descrição, né, as informações que eu colocar ali, vai ficar mais fácil de eu me basear no preenchimento depois das regras, tá? Então, tanto da receita e da despesa quanto do histórico, é importante que seja feita ali uma descrição bacana para que vocês consigam se orientar na hora da inclusão das regras, tá? Aqui a gente tem um modelo de planilha simples, tá? Então, a gente vai ter aqui a coluna de receita e despesa, só com uma descrição do que se trata esse lançamento, coluna da data, do valor, do histórico e multa e juros se for o caso, tá? Se não for o caso, as colunas podem ficar em branco, tá? Elas não são obrigatórias. Como eu já falei para vocês, o envio de planilha é opcional. Se vocês quiserem, a gente pode enviar, não tem problema nenhum. Mas vejam que é uma planilha muito simples, tá? Só com as informações de fato do que serão importados no sistema. E uma ressalva: o sistema não aceita lançamento negativo. Ele já não aceita, né, transportando de um sistema para o outro, e também não aceita no preenchimento das planilhas, tá? E nesse modelinho aqui, como eu falei para vocês, é um modelo muito simples da planilha, basta que seja preenchido aqui com o máximo de informações possíveis na receita e da despesa para que vocês consigam incluir as regras. Aqui no sistema, a gente já está na inclusão do layout, tá? O que que é o layout? Eu vou dizer para o sistema quais são as colunas da minha planilha que se referem a que campo, né? Por exemplo, na planilha simples, a gente vai utilizar o tipo 1, tá? Que é planilha de receitas e despesas, setar a conta de débito e crédito de acordo com a coluna do histórico e a conta de caixa barra banco. Aqui, nessa telinha, o sistema vai pedir que seja feita a vinculação com a planilha de vocês. Então, voltando aqui, só dando um exemplo, tá? Na coluna A, eu vou ter as receitas e as despesas, e na coluna B, eu vou ter a data. Então, aqui no meu sistema, eu vou fazer o preenchimento clicando no sinal de mais, tá? O sistema não aceita digitação nesses campos. Então, ou clica no sinalzinho de mais, ou tecla F3 e seleciona a coluna referente àquela descrição. Então, aqui, por exemplo, na coluna data, eu vou colocar a coluna B de bola, que se refere à coluna da minha planilha. Coluna valor se refere à coluna C da minha planilha. Então, preencheu aqui todos os campos de acordo com a sua planilha. Pode ser, por exemplo, que a planilha de vocês não siga a mesma ordem, né? Vamos supor que na minha planilha eu coloquei aqui receita e despesa e já coloquei o histórico. Então, seria coluna A e coluna B. Então, aqui no meu histórico, não seria A e D de dado, seria A e B de bola, tá? Então, aqui é preenchido de acordo com as colunas que vocês têm preenchidas na planilha, tá? Incluiu aqui, fez a inclusão do layout da planilha, né? Quais os campos que compõem essa planilha, vocês vão salvar e o sistema vai voltar para a tela inicial, que é a tela onde nós selecionamos a planilha do arquivo, que são as abas da planilha, né? E vejam que ele já preencheu aqui com o layout que eu cadastrei. Na hora de ler a planilha, é importante que ela não esteja aberta no computador de vocês, tá? Porque se ela estiver aberta, pode acabar gerando um erro de drive, tá? Muitos clientes têm questionado que está apresentando aqui um erro na hora da leitura da planilha. E isso muitas vezes é gerado em função da planilha estar aberta no computador, tá? Então é de suma importância que ela não esteja aberta na hora da leitura, tá? Isso aqui é uma coisa que eu vou frisar muito com vocês, porque de fato não pode estar aberta. Depois que a gente lê aqui, clicar na opçãozinha de ler, o sistema vai montar a planilha de acordo com o que a gente preencheu na informação naquela planilha. Ele vai montar os lançamentos, né, de acordo com o que a gente preencheu. Campos nessa tela que são obrigatórios. Aqui a gente vai ter o campo de conta de caixa barra banco, que ele tem que ser preenchido, tá?
Então, esse campo aqui, ele é obrigatório. Agora, o campo do centro de custo, ele não precisa ser preenchido se a empresa não tiver, tá? Então, se ela não tiver centro de custo, não precisa realizar o preenchimento. Logo abaixo, logo abaixo, o sistema vai mostrar aqui para vocês o que foi preenchido em cada uma das colunas da planilha, tá? Então, o histórico, a data e o valor. Observem que aqui, ó, na coluna partidas, o sistema já deixou com a bolinha azul e já preencheu com a quantidade de partidas que tem no lançamento, tá? Isso ocorre porque lá na minha planilha eu preenchi multa e juros no lançamento. Então aqui o sistema vai já deixar aqui para gente esse start, né? Essa informação. Depois que a gente preencheu aqui a conta de caixa barra banco, a gente vai incluir as regras, tá? Elas ficam vinculadas e gravadas a nível de layout, ok? Então eu incluí ali o meu layout 1. No layout 1, eu vou ter aqui a inclusão das minhas regras. Então, todas as vezes que eu utilizar esse mesmo layout, ele vai me mostrar aqui as regras que eu cadastrei antes. Para incluir essas regras, vocês têm duas opções. Ou clicar no sinalzinho de mais, que é esse verde que fica ao lado do martelo, ou ainda clicar no martelinho em cada linha do lançamento, tá? Clicando aqui na linha, o sistema já abre o lançamento. Então, assim, eu particularmente acho essa opção aqui mais fácil, né? Quando a gente clica direto no sinalzinho de mais, ele abre para a gente fazer a inclusão geral. Quando vocês clicam no martelinho à frente de cada lançamento, ele vai fazer a inclusão aqui, já abrindo o lançamento que a gente incluiu, tá? Então, cliquei ali no martelinho, o sistema vai abrir exatamente essa tela, tá? Nessa tela, o sistema só vai trazer o histórico, que foi o que eu preenchi no meu lançamento, lá na minha planilha. Eu tenho que preencher a natureza do meu lançamento, se vai ser débito ou se vai ser crédito, e eu tenho que informar o uso do complemento. Se você já quiser deixar definido aqui na regra, você tem três opções, que é a primeira, não utilizar, né, o complemento, que vai ser a opção zero. A segunda, setar o complemento, que ele vai utilizar o complemento que eu digitar aqui na minha regra. E a opção 2, que é setar o complemento e ignorar o histórico ao gerar os lançamentos, tá? Então, vocês têm essas três opções, caso vocês já queiram deixar definido nas regras. Aqui dentro, também tem que informar as condições e também tem que informar a conta referente a esse lançamento específico, tá? Eu deixei aqui aberto para vocês a condição. Essa condição, ela pode ser utilizada para mais de um lançamento. Vamos supor que eu tenha, é, aqui no meu lançamento que eu utilizei como exemplo, é conta de luz referente a janeiro de 2025. Mas vamos supor que no mês que vem eu coloque basicamente o mesmo histórico, conta de luz, só que referente a 2 de 2025. Então, na minha condição, eu deixei que contenha e deixei só o início da informação, né? Que seria conta de luz. Então, o sistema vai saber que todas as vezes que eu tiver um lançamento que tem ali o início do histórico conta de luz, eu já vou utilizar aquela conta que eu fiz a vinculação, tá? Depois que eu incluir todas as regras, lançamento por lançamento, tá? Lembrando que esse trabalho vocês vão ter somente na primeira importação, tá? A não ser, claro, que venha a ter lançamentos diferentes. Mas se não tiver, se normalmente todos os meses forem lançamentos muito parecidos, a inclusão das regras será feita uma única vez. Incluiu as regras, é de suma importância que clique no martelinho ao lado do sinal de mais para aplicar essas regras, tá? Se vocês não clicarem nesse martelinho, ele não vai preencher as informações das contas de débito e crédito, tá?
Então, clicou no martelo, observem que o sistema vai preencher aqui logo abaixo as contas de débito e crédito do lançamento. Lembrando que, como foi preenchido aqui a conta de caixa barra banco, essa será a contrapartida do lançamento, tá? Mas aqui na planilha simples, a gente tem algumas ressalvas, tá? Como eu disse para vocês, as partidas. Se por um acaso foi preenchido a partida de multa e juros, o sistema já vai trazer a informação, já vai deixar aqui informado ali a bolinha azulzinha, né, com a quantidade de partidas do lançamento, e ele vai exigir que seja preenchido a configuração das contas de multa e juros, tá? Essas contas, elas serão preenchidas aqui nessa engrenagem acima da coluna valor, tá? E essa configuração aqui, ela vai ficar salva a nível de plano de contas, tá? Então, quando vocês incluírem aqui o plano de contas, ele vai e preencher as contas, né? Ele vai gravar aqui a nível de plano de contas. Se por um acaso vocês quiserem incluir uma partida no lançamento, tem essa possibilidade, tá? Basta clicar aqui na coluna partida, em cima da linha do lançamento que vocês querem incluir essa informação. Quando vocês clicarem, vai aparecer exatamente essa telinha que eu deixei aqui printada para vocês. E aqui vocês conseguem incluir, alterar ou deletar. Vamos supor que na planilha foi informada uma partida incorreta e eu quero deletar essa partida aqui depois que eu fiz a leitura do arquivo. Tem a possibilidade, tá? Só clicar aqui no sinalzinho de menos que vocês vão conseguir fazer a exclusão dessa partida. Aqui no meu exemplo, a gente incluiu uma partida no lançamento que antes não tinha, tá? Então, aqui no nosso exemplo é um aluguel, e aí eu incluí aqui, desmembrei o valor desse aluguel informando o valor do condomínio, tá? Então, aqui eu incluí essa partida e assim que eu salvei, o sistema já mostrou aqui para mim que foi feita a inclusão de uma partida e quantas partidas foram inclusas, tá? Então, esse tipo de planilha abre essa opção para informar os dados, tá? Para informar uma partida, caso vocês, caso não, no caso da planilha simples, como ele não dá essa opção na inclusão, né, na montagem da planilha, pode ser feito aqui depois da leitura do arquivo, tá? Nesse modelo aqui, a gente também consegue informar, na verdade, alterar, né? A conta de caixa barra banco. Vamos supor que vocês, ao invés do banco, queiram informar ao invés do banco, não, perdão, ao invés do caixa, queiram informar um banco. Nessa coluna, ao lado da coluna partidas, vocês têm a coluna que tem um asterisco antes do histórico. Essa coluna aqui é a coluna que permite alterar a conta de caixa barra banco, tá? Então, vamos supor que esse pagamento não tenha ali saído do caixa, né? Basta clicar na coluna que tem esse asterisco, a coluna ao lado de partidas, da linha do lançamento. E aqui vocês vão ter a possibilidade de fazer essa alteração, informando aqui a conta de banco que vocês quiserem, tá? Nessa opção específica, tem que clicar no martelinho aqui ao lado do sinal de mais para aplicar essa informação, tá? Se vocês só preencherem aqui e salvar e não clicar no martelinho aqui do lado esquerdo, ele não vai alterar aqui a conta que foi preenchida nessa configuração, tá? Esse campo aqui tem que clicar no martelinho para poder aplicar. Aqui, a gente também consegue fazer uma alteração no complemento. Ou alterar o complemento, ou ignorar o histórico. Vamos supor que você não queira definir isso na regra, tá, né? Na regra, eu não quero fazer isso. Ok, não tem problema. Basta, utilizar aqui o grid para fazer essa alteração. Vamos supor que no meu lançamento eu queira só o complemento. Então, eu vou marcar essa coluna que tem o asterisco antes do complemento. Ela vai ignorar o histórico.
tá? E no campo complemento, basta dar um clique duplo que vocês conseguem digitar, tá? A informação desejada. Agora vamos supor que eu quero incluir um complemento ao histórico que eu já digitei na minha tabela, na minha planilha. Então vocês não marquem a coluna do asterisco, dê um clique duplo sobre o complemento e digite, tá? E aí o sistema vai somar o complemento ao histórico. Essa opção aqui, vocês não precisam clicar no martelinho para aplicar. Por quê? O martelo vai aplicar a regra, tá? E aí, se vocês já tiverem definido uma regra diferente do que está digitando aqui no complemento, ele vai voltar para a regra anterior e vai apagar o que vocês preencheram aqui no complemento, tá? Essas foram as considerações em relação à planilha simples. Agora, a gente vai falar um pouquinho da planilha simples com caixa barra banco. Ela é bem parecida com a planilha anterior, só que a diferença é que nós vamos ter também a informação nessa planilha da conta de caixa barra banco. Então, o sistema já vai, por mais que a gente tenha que preencher a conta de caixa barra banco, o sistema ele já vai trazer essa informação da planilha, tá? Porque ela vai ser preenchida na planilha. Aqui nós temos o modelo da planilha simples com caixa barra banco. Então, observem que ela vai ter basicamente as mesmas colunas da planilha simples, exceto pela caixa barra banco, né? Então, a gente tem receita e despesa, data, valor, histórico, multa e juros e caixa barra banco. O sistema vai aceitar o código da conta analítico, com ou sem os pontos, a sequência da conta, ou ainda, se vocês utilizarem atalho da conta lá no plano de contas, pode utilizar aqui também, tá? No nosso exemplo, a gente informou só a sequência da conta, tá? Então, observem que é uma planilha muito simples também, a diferença é só a inclusão, né, da conta de caixa barra banco. Na inclusão do layout, no tipo de planilha 2, a gente vai selecionar aqui, ó, o tipo 2, planilha de receitas e despesas, setar a conta de débito e conta de crédito de acordo com a coluna histórico e a coluna caixa barra banco. Anteriormente, na planilha simples, a gente não tinha essa informação. Nessa planilha agora a gente tem essa informação. Então, observem que o sistema vai abrir o campo código de caixa barra banco. E nesse campo tem que ser preenchida, né, com a coluna referente à caixa barra banco. Então, aqui na minha planilha, eu tenho aqui a coluna caixa barra banco, que vai ser a coluna G. Então, aqui no sistema, eu clico no sinalzinho de mais, no campo da coluna, né, e preencho, seleciono a letra referente à coluna da minha planilha. Aqui também serão informadas todas as demais colunas, de acordo com a planilha. Então, mais uma vez, pode ser que a planilha não esteja na mesma ordem da que a gente utilizou aqui como exemplo. Não tem problema, tá? Basta seguir as colunas da planilha que vocês preencheram com as informações de vocês, tá? Aí lembrando que pode ser utilizado o sinalzinho de mais ou F3 também para poder informar aí as letras conforme a coluna da planilha. Depois que incluir o layout, mesma coisa. Vamos clicar aqui na opção Ler. Vou bater na tecla com vocês novamente. A planilha tem que estar fechada, tá? É importante que a planilha esteja fechada na hora da leitura aqui no sistema para evitar erros. Clicou em Ler, o sistema vai montar para vocês os lançamentos de acordo com o que a gente preencheu nessa planilha. Por mais que a gente já tenha preenchido lá a conta de caixa barra banco, aqui no sistema também tem que preencher o campo conta de caixa barra banco, tá? É um campo obrigatório. Tem que fazer o preenchimento. Observem que depois da leitura da planilha, aqui na coluna caixa barra banco, o sistema já deixou aqui toda ela ticada em azul, né? As bolinhas aparecem aqui todas em azul. Isso para poder informar que as contas já foram preenchidas, tá? Então, aqui ele já traz dessa forma.
Assim como na planilha simples, aqui também a gente vai ter que aplicar as regras, tá? Vai ter que incluir as regras. Então, só passando com vocês de novo. Sinalzinho de mais verde ao lado do martelo para incluir as regras, ou clicando no martelo em cada linha do lançamento para poder incluir as regras. O sistema vai abrir a telinha, a gente vai informar a natureza do lançamento, se é um débito, se é um crédito, vai informar o uso do complemento, a condição, a condição e a conta que vai ser utilizada nesse lançamento, tá? Novamente, a condição, ela pode ser inclusa. Na verdade, vocês podem incluir conforme mais utilizarem no sistema, né? Eu deixei que contenha, porque seria uma forma mais fácil do sistema reconhecer os demais lançamentos que tenham o mesmo início de descrição, tá? Depois que incluiu as regras, vai fazer o mesmo procedimento da planilha simples. Vai salvar as regras e tem que aplicar essas regras, tá? Aplicar as regras é no martelinho ao lado do sinal de mais. Clicou aqui no martelinho, o sistema vai aplicar as regras e vai preencher as contas de débito e crédito. Assim como na planilha simples, o sistema também vai permitir a inclusão de novas partidas ou alteração, tá? Então, aqui na coluna partidas, vocês também vão. Basta dar um clique duplo sobre a linha do lançamento que vocês querem fazer alguma alteração ou inclusão de partida, o sistema vai mostrar aqui para vocês, tá? A telinha para fazer essa inclusão ou alteração ou ainda deleção, tá? Fica a critério. Aqui a gente tem também a possibilidade da alteração de conta de caixa barra banco. Por mais que vocês preencham no arquivo, na planilha, né? Pode ser que eu preenchi ali com a informação incorreta. Então, para eu não ter que voltar na planilha e alterar a planilha, pode fazer a alteração aqui no grid, na coluna de caixa barra banco, tá? Só dá um clique duplo sobre a linha desejada na coluna de conta de caixa barra banco que o sistema vai abrir o campo para o preenchimento. E em relação ao complemento, é a mesma coisa, tá? Mesma coisa da planilha simples. Tem a possibilidade de utilizar o complemento que eu vou digitar, basta dar um clique duplo sobre a linha desejada do complemento, e aí o campo vai ficar ativo, né, para poder fazer a digitação das informações. Vamos supor que eu não queira que o sistema importe o histórico que está ali. Basta clicar na coluna que tem antes do complemento, ticar nessa coluna, que aí o sistema ignora o histórico e pega a informação só do complemento, tá? Então, essas funções, elas são idênticas à função da planilha simples sem a conta de caixa barra banco, tá? A única diferença entre elas é justamente a conta de caixa barra banco que vamos preencher já na planilha e não no sistema, tá? Não na leitura da planilha. Essas são as considerações da planilha de caixa barra banco. Agora, nós vamos para a planilha completa. Como o nome dela já diz, ela é uma planilha onde a gente vai preencher já todas as informações, tá? A gente já vai colocar a conta de débito e a de crédito, já vai colocar o histórico e o complemento, vai colocar a data e o valor para que quando a gente leia essa planilha no sistema, a gente não tenha que fazer nenhuma alteração, tá? Então, essa planilha é importante que já seja preenchida toda correta, tá? Porque quando a gente lê, a gente não consegue alterar nada. Então, essa planilha é a planilha que permite lançamentos com múltiplas partidas. Então, observações importantes, caso a sua planilha tenha múltiplas partidas. Cada partida, ela tem que ser informada em uma linha e uma abaixo da outra, referente ao mesmo lançamento, tá? Não posso incluir, por exemplo, o crédito na primeira linha e o débito lá na linha 6. Não pode. A não ser que tenha, né, cinco partidas esse lançamento, aí ele vai acabar ficando na linha 6. Mas só para vocês entenderem, eles têm que estar seguidos, tá? Um abaixo do outro, todas as partidas do mesmo lançamento. E elas têm que ter a mesma data, tá? Não, o sistema não considera quando tem datas diferentes. Ele vai dar inconsistência na hora de ler a planilha. Outra ressalva.
As contas de débito e crédito nos lançamentos de múltiplas partidas só é preenchida na que de fato ocorrer. Por exemplo, essa partida é um crédito, então eu preencho só a coluna do crédito. Essa partida é um débito, então eu preencho só no débito, tá? E importante, os valores de débito e crédito, eles têm que bater, né? Eles não podem ter divergência, porque se houver divergência, o sistema vai dar um alerta também na hora da importação e não vai conseguir importar. Aqui nós temos um modelo de planilha completa, onde ele vai trazer o débito, o crédito, a data, o valor, o histórico principal e, se vocês quiserem, também o histórico complementar, tá? Observem aqui que a gente deixou grifadinho um modelo de lançamento de múltipla partida, desculpa. Aqui a gente preencheu os débitos. Vejam que na primeira linha o débito fica em branco, porque não foi um débito, foi um crédito, tá? Todos eles com a mesma data e um abaixo do outro, tá? O que a gente não pode fazer é incluir o crédito lá na primeira linha e o débito lá na 10ª linha, por exemplo, tá? Tem que ficar aqui um abaixo do outro para o sistema entender que esse lançamento é referente, é um único lançamento, né? Aí, só voltando, desculpa, esqueci de informar para vocês. Aqui também, o débito e o crédito serão aceitos a conta analítica com os 100 pontos, a natureza não, desculpa, o código da conta ou ainda o atalho, se vocês quiserem, tá? Então, aqui pode ser preenchida. Aqui a gente fez só com o código da conta, mas vocês podem utilizar a conta analítica, não tem problema, ou o atalho da conta, tá? Fica a critério de vocês, o sistema vai ler as três opções. Aqui, a gente tem a telinha da inclusão do layout da planilha completa. A planilha completa, o tipo da planilha completa é o tipo 3, planilha de lançamentos. E observem que o sistema vai abrir aqui os campos de conta de débito, conta de crédito, histórico, data, valor, tá? Que serão preenchidos de acordo com a planilha. É algo que eu não informei antes, mas estava lá no slide. O histórico ele pode ser composto por mais de uma planilha, tá? Desculpa, por mais de uma coluna, tá? Então aqui no nosso exemplo a gente tem aqui o histórico principal e o histórico complementar. E aqui na inclusão do layout está preenchido com as duas colunas, né, referente a essa informação. Incluir o layout, vou clicar em salvar e vou voltar para a tela inicial. O sistema preenche o layout e aqui a gente vai clicar em ler. Clicou em ler, o sistema vai ler a planilha de vocês e vai montar os lançamentos, tá? Observem que no tipo de layout 3, que é a planilha completa, ele não habilita nada, nenhum campo para a gente poder fazer inclusão ou alteração, tá? Então, esse tipo de planilha, que é a planilha completa, não vai permitir que a gente faça alterações depois da leitura do arquivo aqui no sistema. Então, é de suma importância que na planilha já venha com todas as informações certinhas, tá? É claro que depois da geração do lançamento, a gente consegue fazer alteração no lançamento, né? Mas como é para facilitar, né? Então é de suma importância que no arquivo no XLS, né, na planilha, vocês já preencham com todas as informações certinhas, tá? No modelo aqui de planilha completa, como eu já falei para vocês, não mudamos nada, não aplicamos regra, não incluímos partidas. O sistema traz exatamente como está na planilha. Lemos a planilha, vamos salvar. E aí, é só uma observação que eu coloquei aqui para vocês. Nos lançamentos de múltiplas partidas, o sistema vai mostrar exatamente como estava preenchido lá na planilha, tá? Ele vai trazer o débito e o crédito. E aqui também fica preenchido como se fosse um lançamento normal, né? Como ele mostra lá quando a gente vai lá em arquivo lançamentos, sem a conta preenchida de débito ou de crédito, quando for o caso. Lemos a planilha e salvamos. Aqui a gente vai gerar os lançamentos, tá?
No sistema, eu já incluí aqui os três modelos de planilha, né? No meu print aqui a gente já tem aqui os três modelos de planilha e eu já tinha gerado os outros dois modelos. Observem que depois que a gente gera os lançamentos, aqui, ó, na coluna gerou lançamentos, ele fica aqui com a informação sim. Se a gente não tiver gerado ainda, ele fica com a informação não, tá? Para gerar os lançamentos, a gente clica nesse íconezinho laranja com verde, que tem duas setinhas, e o sistema vai gerar os lançamentos para a gente. Assim como faz lá na importação do extrato, né? Depois da importação, a gente gera os lançamentos. Aqui a gente vai ter o mesmo ícone. Observações importantes aqui. Vamos supor que eu importei a minha planilha, gerei os meus lançamentos, mas eu quero eliminar os lançamentos e fazer a alteração na minha planilha. Isso pode ser feito, tá? Vocês eliminam o lançamento, vou mostrar no sistema, tá? Mas vocês podem eliminar os lançamentos. Só uma ressalva em relação à eliminação dos lançamentos. Quando a gente gerar os lançamentos, a origem do lançamento vai ficar importado de outro aplicativo, tá? Como está vindo de uma planilha externa, né? Vai ser essa a origem do lançamento. Então, se porventura houver a necessidade de eliminar esses lançamentos, a origem que a gente vai utilizar vai ser essa, importado de outro aplicativo, ok? Então, se houver a necessidade, pode eliminar, não tem problema. E uma vez, em relação à planilha simples e a planilha simples com caixa barra banco, se a alteração for aqui dentro da planilha pode ser feita também, tá? Não tem problema. Da leitura, né, da planilha. Pode ser feita, não tem problema. E por mais que aqui esteja gerou lançamento sim, o sistema permite gerar de novo, tá? Eu só peço que vocês fiquem atentos, porque como ele permite a geração, se porventura não tiver deletado antes, os lançamentos vão duplicar, tá? Então só se atentem a isso, porque ele fica gravado aqui conforme a última alteração que foi feita. Então, se a última alteração que eu fiz foi gerar os lançamentos, ele vai informar ali que sim, eu gerei os lançamentos, tá? Outra observação aqui é sobre o cadastro da empresa, antes da gente ir lá no sistema. No cadastro da empresa foi criado o campo layout importar planilhas. Esse campo, ele não é um campo obrigatório, tá? Vocês podem deixar ele em branco, não tem obrigatoriedade de preenchimento, mas se porventura a sua empresa utilizar somente o tipo de planilha 1, por exemplo, que é a planilha simples, já pode deixar definido aqui no cadastro da empresa, por quê? Quando vocês forem lá em arquivo, lançamentos, importar planilha, que selecionar a planilha, o sistema lá no layout, automaticamente ele já vai selecionar o modelo 1, o layout 1, né? Que foi o que eu cadastrei. Vocês podem cadastrar com outro nome, tá? Não tem problema. Se quiser colocar a planilha simples, também não tem problema. Foi só um exemplo que a gente utilizou aqui para seguir a ordem para ficar mais fácil de entender os tipos de planilha. Então, só frisando, o campo não é obrigatório, é preenchido se a empresa quiser deixar já preenchida a informação, tá? E é só para facilitar lá na inclusão da planilha no sistema, nos lançamentos, desculpa. Sobre a importação das planilhas, seria isso, mas eu quero mostrar no sistema para vocês. Eu vou só pausar aqui para poder compartilhar o sistema. Só um minuto. Aqui no sistema, eu tenho aqui uma empresa de exemplo, tá? A gente vai lá em arquivo, lançamentos. Vocês conseguem ver o sistema? Ainda não. Só um minutinho. Vou compartilhar de novo. Agora foi, né? Sim, agora sim. Ok. Aqui no sistema, eu vou fazer o passo a passo com vocês para poder mostrar como que é a logística dentro do sistema, tá? É, aqui eu tenho uma empresa como exemplo. Nós vamos lá em arquivo,
lançamentos. Vamos clicar na opçãozinha importar, tá? E a opção que a gente vai utilizar vai ser planilhas XLS. Eu deixei aqui sem nenhum lançamento para vocês terem uma ideia de como vai ficar os lançamentos depois da geração, tá? Quando a gente clica na opção importar planilhas, o sistema vai pedir aqui que a gente faça a inclusão da planilha que a gente quer importar, tá? Então vamos clicar no sinal de mais. Vou aqui no campo nome do arquivo, vou selecionar a planilha que eu quero. Vou utilizar aqui primeiro a planilha simples. Aqui na planilha do arquivo, como eu informei para vocês, é a aba da planilha, tá? Então, se a minha planilha tiver mais do que uma subaba, né, lá embaixo da planilha, eu vou selecionar aqui, aqui eu quero, e vejam, ó, que o sistema já selecionou o layout. Por quê? Porque lá no cadastro da minha empresa, eu preenchi o layout lá como o layout um, tá? Mas ele não me impede de utilizar os demais que eu já cadastrei, tá? Então aqui, no só para mostrar para vocês, se for a primeira importação, a gente vai clicar no sinal de mais e a gente vai fazer a inclusão do layout, tá? Então, aqui, ó, o sistema permite. Vou dar só um exemplo para vocês. No layout, vocês vão digitar o nome, tá? Do layout a descrição desejada, pode ser só um exemplo, tá? Simples. E aqui no tipo, vocês vão informar o tipo que vai ser utilizado de acordo com a planilha. Lembrando, planilha simples é a opção um, planilha simples com caixa barra banco, a opção 2 e a planilha completa, a opção 3, tá? Então, selecionou o tipo, preencheu aqui as colunas, aí só para mostrar para vocês. Cada campo, ele vai ser preenchido aqui clicando no sinalzinho de mais, tá? Vocês podem ou clicar no sinal de mais, ou teclar F3 no teclado, tá? E aí selecionar a coluna, ou ainda, por exemplo, posso teclar F3 e teclar a letra do teclado. Não sei se ficou claro, mas é, clicou no sinalzinho de mais, utiliza o teclado. Ah, eu quero a letra M, por exemplo, tá? E para deletar, mesma coisa. Ele não vai aceitar aqui, ó, que eu selecione e tente apagar. Ele não deixa, o sistema não vai permitir. Eu tenho que utilizar o sinalzinho de mais aqui para deletar a coluna, tá? Incluiu aqui as colunas e salvou. O sistema vai mostrar aqui para vocês dessa forma, com o tipo de layout que foi incluso. Selecionei o tipo do meu layout, eu vou ler. Cliquei em ler, o sistema monta para mim os lançamentos que eu preenchi na planilha, tá? Aqui, como eu falei para vocês, ó, o campo ele é obrigatório, tá? Então, eu tenho que preencher aqui a minha conta de caixa ou a minha conta de banco, dependendo do que eu for utilizar no meu lançamento, tá? O centro de custo não é obrigatório, só se a empresa de fato trabalhar com centro de custo, né? E tiver o centro de custo, aí vocês podem fazer o preenchimento. Do contrário, pode deixar em branco, tá? Como eu já tinha dito para vocês, inclusão das regras, ó. Pode clicar no sinalzinho de mais, tá? Aí o sistema vai mostrar aqui a telinha para a gente fazer a inclusão. Ou pode clicar no martelinho em cada uma das linhas. E aí o sistema já abre com o histórico para a gente poder fazer essa inclusão, tá? Então, informou o histórico, informou a natureza do lançamento, uso do complemento, inclui a condição e a conta. Como eu já tenho cadastrado aqui todas as minhas regras, eu vou só aplicar, tá? Para aplicar, a gente utiliza o martelo no lado do sinalzinho de mais. Apliquei a minha regra. Vejam que aqui, ó, na coluna regra, já ficou tudo verdinho para mim, porque eu já apliquei em todos os lançamentos, tá? Mas se vocês quiserem realizar alguma alteração na regra, também pode ser realizado aqui clicando também no martelinho, tá? A outra coluna que a gente informou, né, que permite alteração é a coluna de partidas. Então vejam que nessa linha aqui, ó, eu já tenho uma partida. Na verdade, duas partidas, né? Ele informa a quantidade de partidas. Porque nesse lançamento eu preenchi com juros e com multa,
tá? Então aqui, ó, ele também permite a alteração, inclusão, alteração ou deleção da minha partida. E se eu quiser incluir aqui, por exemplo, naquele exemplo que nós utilizamos do aluguel, basta clicar na linha e o sistema abre para a gente poder informar, qual foi a natureza, qual é a conta, qual é o complemento e o valor. Ele vai perguntar para que seja preenchida a informação da partida, tá? Essa coluna que fica antes do histórico é a coluna de caixa barra banco. Vamos supor que eu não queira utilizar a conta que eu preenchi aqui, de caixa, que eu queira a conta de um banco. Então, eu vou clicar aqui e o sistema vai abrir o campo para que eu possa preencher a conta de caixa barra banco, tá? Se eu quiser aqui, por exemplo, vamos pesquisar aqui bancos com movimentos. Aqui, vamos utilizar aqui essa conta. Vejam que ela aparece aqui como alteração, mas ela não aparece aqui. Continua aparecendo a conta caixa. E só aquela ressalva que eu falei para vocês. Essa alteração, ela necessita da aplicação da regra, tá? Então, eu vou vir aqui e vou aplicar a regra. Observem que a conta de crédito do meu lançamento mudou, tá? Então, ela já fica aqui preenchida de acordo com a regra que eu apliquei. Se eu não quiser, não é, ela não vai para o banco, ela vai mesmo para o caixa. Clica de novo e aqui apaga a conta, clica em retornar e aplica de novo a regra, tá? Vejam que ela voltou para a conta caixa, que foi a conta que eu preenchi aqui, ok? Aqui a gente tem a informação do complemento, que eu falei que a gente pode fazer as alterações aqui e pode fazer também na regra, tá? Se eu não quiser mexer na regra, se eu quiser utilizar aqui essa informação, eu posso. Essa coluna aqui é a coluna de ignorar o histórico, tá? Vamos supor que nesse mês específico eu não quero o histórico que eu preenchi na planilha. Eu quero o que eu vou digitar no complemento. Então eu marco a opção para ignorar o histórico e aqui no complemento eu dou um clique duplo, o campo já abre. Então eu vou digitar aqui, energia elétrica. Vejam que o sistema, ele não precisa, no complemento, a gente não precisa aplicar a regra, tá? Por quê? Vou mostrar para vocês o que acontece. Se na minha regra aqui, eu tiver definido aqui não setar o complemento e aplicar a regra, ele vai apagar o que eu digitei. Então, se eu clicar aqui, ele faz isso, ele apaga, porque ele utiliza a regra que eu apliquei, tá? A regra que eu cadastrei, desculpa. Então, aqui só para vocês, só para mostrar o exemplo, eu vou deixar aqui preenchido, ignorando o histórico, tá? E aí eu vou gerar os lançamentos para vocês verem no sistema como que eles ficam gerados, tá? Vou aqui salvar e vejam que ele já aparece aqui, tá? E vou gerar os lançamentos. Então, observe que gerou lançamentos, tá? Não. Por quê? Porque eu só importei a minha planilha para o sistema. Eu não gerei os lançamentos. Então, eu vou gerar e o sistema vai perguntar: deseja realmente gerar os lançamentos? Clique em sim. Ele vai concluir a geração. Geração de lançamentos concluída com êxito. E aqui ele já muda. Gerou os lançamentos? Sim, eu gerei os lançamentos. Então aqui eles já aparecem para mim, tá? Então todos os lançamentos que foram gerados. E observem que o meu lançamento aqui vai ter a origem importado de outro aplicativo, tá? E aqui, ó, o lançamento que a gente teve, multa e juros, ele vem como um lançamento de segunda fórmula, tá? Se a gente precisar deletar, que foi aquele exemplo que eu dei para vocês, vamos vir aqui em eliminar e a gente vai utilizar a opção importado de outro aplicativo, tá? Importado de outro aplicativo. Vou eliminar só para mostrar para vocês que o sistema elimina e gera novamente, tá? Vou eliminar. Não coloquei filtro porque eu só tenho esses lançamentos, tá? Não coloquei data. Eliminou todos os meus lançamentos. Se eu quiser voltar aqui e gerar de novo, eu vim aqui na planilha e mudei. Vou tirar aqui o meu complemento
aliás, vou tirar a opção de ignorar o histórico e vou permanecer com o complemento. O sistema vai somar as duas informações, tá? Vou salvar e vou gerar os lançamentos de novo. Deseja realmente gerar? Sim. Já foram gerados os lançamentos desta planilha. Deseja gerar novamente? Então, assim, o sistema ele vai entender que já foi gerado, mas se a gente confirmar, ele vai gerar de novo, tá? Então, deseja gerar novamente? Sim, eu quero gerar de novo. Concluído com êxito. E aqui, observem que o complemento, ó, ele trouxe tanto o histórico que eu preenchi, quanto o complemento também, tá? Então, vou alterar aqui o lançamento. Ele traz o histórico que eu preenchi na planilha, mais o complemento que eu também preenchi, tá? Se eu tivesse marcado lá a opçãozinha para ignorar o histórico, o sistema traria só com a informação do complemento que eu digitei, tá? Vou mostrar também para vocês a planilha completa com caixa barra banco e também a planilha completa, tá? Aqui a gente vai incluir, então é o mesmo procedimento. Clicou em incluir, seleciona a planilha, que a gente vai utilizar a caixa barra banco, seleciono a aba da planilha que eu quero importar e o layout. Observem que o sistema já está trazendo com a opção um, que foi a opção que eu defini no cadastro da empresa, tá? Mas vocês podem selecionar aqui, eu tenho a opção 2. E eu vou mostrar aqui para vocês a minha opção 2, que é planilha simples com caixa barra banco. Como eu já tinha feito a inclusão, ela ficou gravada aqui para mim, tá? Então, só relembrando. O tipo de planilha 2 é a planilha simples com caixa barra banco, onde na planilha vocês já vão preencher a conta de caixa barra banco e vão vincular ela aqui aos campos do layout da planilha, tá? Então, só lembrando, se a minha planilha não seguir a mesma ordem, se for uma ordem diferente, não tem problema, desde que os campos aqui, né, as colunas estejam vinculadas certinhas. Que no meu histórico eu tenho duas colunas, tá? Então, só clicar no sinal de mais ou teclar F3 para poder selecionar aqui as colunas da planilha, tá? Salvei, vou voltar aqui, selecionar o meu layout 2 e vou ler a planilha. Como na planilha simples, aqui vai obrigar o preenchimento da conta de caixa barra banco, tá? Preencheu aqui a conta de caixa barra banco, centro de custo não é obrigatório. Só se a empresa tiver, se ela trabalhar com centro de custo, tem que preencher, tá? Para o sistema preencher o centro de custo certinho dos lançamentos. E aqui, basicamente, é igual à planilha simples. A única diferença é aqui, ó, na coluna de caixa barra banco, que o sistema já vai trazer todas elas preenchidas com a conta que foi preenchida no meu arquivo, tá? Então, aqui, ó, se a gente clicar, ele já traz a informação que eu preenchi lá na planilha. Nesse modelo de planilha, a gente tem que incluir também as regras, tá? Então, um sinalzinho de mais verde para incluir as regras. E aqui a gente vai fazer a inclusão de uma por uma. Ou, para ficar mais fácil, clica na linha, no martelinho, na linha do lançamento, que ele já abre a informação do histórico para a gente se basear no preenchimento, tá? Preenche o débito não, desculpa, a natureza, o uso do complemento, a condição e as contas, tá? Como eu já tenho as minhas regras cadastradas, eu vou só aplicar. Para aplicar, martelinho ao lado do sinal de mais. Vou clicar aqui. O sistema preenche as contas de débito e de crédito. E ele também vai mostrar aqui para mim, ó, que todas as regras foram aplicadas com êxito, tá? Fica tudo verdinho. Aqui, nesse modelo, a gente tem as mesmas opções da planilha simples de alteração, tá? Então, se eu quiser incluir uma partida, basta clicar no lançamento, né, na linha do lançamento, que o sistema vai permitir aqui a inclusão da partida. Ou alterar a que já foi preenchida na planilha, o sistema também vai permitir esse preenchimento. Também permite a alteração da conta de caixa barra banco. Vamos supor que não seja essa que eu queira outra conta. Vou aqui selecionar a conta
e vou preencher. Lembrando que para essa coluna específica tem que aplicar a regra, tá? Aplicou a regra, o sistema já vai fazer a alteração aqui para gente no grid, tá? Aqui no histórico e complemento, eu posso ignorar o complemento e preencher o complemento que eu quero, ou eu posso permanecer com o histórico e também com o complemento que eu quero. Ou também, se não quiser, não faço nenhuma alteração, tá? Aqui, só para mostrar para vocês, vou ignorar aqui e vou preencher para a gente deixar só com a informação do complemento. Vou salvar. Observem que gerou lançamentos aparecem como não, né? Aparece com a informação não. E aqui eu vou gerar os lançamentos. Gerei os meus lançamentos. Aqui, ó. O complemento, ele mostra exatamente o que eu digitei, tá? Vou alterar aqui uma partida. Conta de água, que foi o que eu digitei no complemento. Ele ignorou o histórico, porque eu marquei a coluna para ignorar o histórico e preencheu somente com o complemento que eu digitei, tá? Observação, a origem, ela vem como importado de outro aplicativo, como eu mostrei para vocês, e ele traz todos os lançamentos. Agora, por último, eu vou mostrar também a planilha completa, tá? Então, vamos aqui na opção importar, importar planilhas, sinalzinho de mais. Vou selecionar a planilha, minha planilha completa. Aqui, ó, a gente tem um exemplo de abas na planilha, tá? Então, só para vocês verem como que aparece. Se na minha planilha tiver mais de uma aba inclusa, ela mostra aqui para mim para eu poder selecionar, tá? Nossa, aqui vai ser a planilha um, a aba um, e o layout vai ser o 3. Só mostrando aqui para vocês o layout 3. O tipo é planilha com planilha de lançamentos, tá? E ela vai abrir os campos débito, conta de crédito, o histórico, data e valor. Então, nessa planilha já vem todas as informações. Então, é importante que você já deixem preenchido para poder realizar a importação certinha. Incluir o layout? Fechou? Seleciona o layout e lê a planilha. O sistema vai trazer exatamente as informações que foram digitadas na planilha, tá? Então, ele vai trazer o histórico, o complemento, conta de crédito, conta de débito, a data e o valor do lançamento. Aqui, como eu falei para vocês, a única alteração que é permitida é o centro de custo. Se houver centro de custo, preenche. Se não, o campo não é obrigatório e a gente não consegue mudar nada nessa planilha, tá? Então, clicou aqui em salvar. O sistema vai mostrar aqui para a gente a planilha que foi inclusa. Gerou lançamentos? Não. Então, é só clicar em gerar lançamentos. E aí o sistema gerou aqui para gente os lançamentos da planilha completa, tá? E gerou também aqui, ó, o lançamento de múltipla partida. Ah, não tem limite para as partidas, tá? Desde que o crédito e o débito, a informação seja igual, né? Que não tenha diferença nessas partidas do lançamento. E o sistema vai importar. Tava, os- Alguns clientes estavam com muita dúvida em relação à planilha, tá? Mas a planilha a gente pode, né, enviar para vocês, conforme eu já tinha dito antes, se for o caso, se vocês quiserem, a gente pode enviar, tá? Por e-mail, é só entrar em contato com a gente. E também é só lembrar que a planilha ela tem que ser preenchida com o que vocês vão utilizar para o lançamento, tá? Então, assim, o que que eu vou colocar no meu lançamento? O que que eu preciso para preencher o meu lançamento? Eu preciso do valor, eu preciso da data, são os campos básicos, né? E aí, na planilha completa, a gente já preenche, inclusive, o débito e o crédito do lançamento, a data, o valor e o complemento. Então, assim, é basicamente isso que tem que estar na planilha. Mas se porventura vocês tiverem dúvida, né, quanto à planilha, pode pedir para a gente que a gente envia, não tem problema nenhum. Eu acredito que era isso, tá? Que a gente precisava aqui passar para vocês. É, Se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente
pelo nosso chat. Só uma ressalva. Eu já mostrei isso num outro plantão de dúvidas, mas eu queria mostrar para vocês novamente. No sistema, agora, nós temos a seguinte opção. Aqui em ajuda, central de ajuda. Não sei se vocês, se alguém já chegou a mexer nessa opção, se vocês já utilizaram, mas essa opçãozinha aqui é uma opção que vai ajudar bastante na utilização do sistema, tá? Então, ela já está disponível, eu acredito que em todos os sistemas, eu acho que só no gerenciador aqui ainda não, mas clicou aqui na opção ajuda, central de ajuda, o sistema abre a central de ajuda e aqui é basicamente um help que vocês vão ter dos sistemas, da utilização dos sistemas, inclusive vocês têm também aqui, deixa eu só fechar aqui e abrir de novo. Vocês vão ter aqui também até perguntas e respostas, tá? E essa central de ajuda, ela é atualizada constantemente, tá? Então, vamos aqui, ó, na escrituração contábil, a gente inclusive já tem aqui a opçãozinha de importar planilhas, tá? Então, se surgir dúvida, também pode acessar aqui a central de ajuda. Nós temos o vídeo também, tá? Que os vídeos a gente acessa ali em ajuda tutoriais, se vocês quiserem acessar diretamente pelo sistema, ou se vocês quiserem acessar o nosso canal do YouTube também, pode acessar. Mas a gente tem aqui essa central de ajuda que, de fato, é uma ajuda muito grande, né? Quando a gente está com uma dúvida rápida ali no sistema, ela pode ser utilizada também, tá? E aqui, ela não dá acesso só ao contábil, tá? Ela dá acesso aos demais sistemas também. Então, folha de pagamento, escrituração ou escrituração fiscal, gerenciador, quem utiliza Dexion Web também. Então, só para frisar para vocês que vocês têm essa ferramenta e que essa ferramenta também pode ajudar ali no momento que, ou talvez a gente esteja com um pouquinho de fila no telefone, né? Ou ainda no atendimento virtual, essa opção pode ajudar bastante vocês, tá? Então, mas se ficar alguma dúvida, surgiu alguma dúvida durante a apresentação, tá tranquilo? Se a gente não tiver mais nenhuma dúvida, eu queria deixar aberto aqui para vocês. É, Se vocês tiverem eh, alguma sugestão para os próximos plantões de dúvida, tá? O nosso plantão, como já foi lembrado aí, ele fica disponível vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, tá? Acredito que em alguns dias. Então, se surgir alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente pelos nossos canais de atendimento, tá? E sugestões também pode mandar para a gente por e-mail ou lá no site da Dexion, pode deixar lá as sugestões dos próximos plantões. A gente agradece muito porque é uma via de mão dupla, né? As sugestões que vocês dão para a gente ajuda muito no nosso trabalho, no nosso desempenho, tá? Então, estamos abertos aqui, qualquer dúvida, qualquer sugestão, só entrar em contato com a gente, tá? Eu acho que é isso. Tenham uma boa tarde. Muito obrigada por participarem.